Som. Agora vai. Continuando a nossa aula sobre Profetas 2, profetas menores, e a gente vai dar sequência hoje estudando aí mais 3 profetas. A gente deu a introdução na semana passada sobre os profetas menores, fizemos a introdução à literatura profética, né, que a gente já tinha visto há algum tempo atrás um pouco sobre isso, nos profetas maiores. E aí a gente deu início aí à caminhada nos profetas. A gente estudou Oséias, que é o profeta que tem uma árdua missão de levar o evangelho através da vida dele também, né? Então, a questão matrimonial dele e toda a simbologia, né, carregando isso para dentro do povo de Israel. Estudamos um pouquinho sobre Joel, profeta Joel, e depois Amós. Na sequência aí nós vamos pegar então, hoje eu coloquei também no grupo da nossa turma lá, alguns imagens, né, dos profetas menores e o período histórico no qual eles acontecem. Se é pré-exílico, exílico ou pós-exílico. Né? Isso nos ajuda a identificarmos o período no qual eles profetizam e também nos auxilia um pouco a pensar no contexto no qual eles estavam inseridos para profetizar. E a gente vai ver isso hoje também nos profetas que a gente vai pegar. Isso é importante de saber. O primeiro profeta que a gente vai ver hoje é Obadias. Obadias, lá na página 44. O profeta Obadias. Então, o livro de Obadias é o menor de todo o Antigo Testamento. Possui apenas 21 versículos que descrevem em uma unidade, em forma de oráculo, a visão que veio ao profeta por parte do Senhor. Nessa obra, o profeta decreta o futuro da nação de Edom, Esaú, é um povo irmão de Israel, de Judá, né? A primeira parte contém oráculos contra Edom, a segunda, mais ao final, contém a profecia do julgamento das nações, da restauração de Israel e do reino de Deus. Então, especificamente, esse livro, ele na verdade, o tema principal não é o povo de Deus. Ele é um profeta que vai profetizar para fora de Israel, tá? E a gente tem alguns profetas que a gente vai ver que grande parte dos profetas que Deus levanta sempre foi para o povo dele, certo? Agora, existem alguns profetas específicos, Obadias é um deles, Jonas é outro que a gente vai ver hoje também, e Naum. São basicamente 3 profetas que o principal tema deles não é Israel, mas é fora. Claro que sempre respinga alguma coisa para Israel, né? Mas o forte deles não é pregar para Israel, é pregar para fora, certo? Então, os profetas não atuavam apenas em Israel, mas havia profecias, né, que às vezes eram levantadas. Existem até profetas que Deus levantava fora de Israel. Judeus que Deus levantava fora de Israel. Me citem um deles, pelo menos. Oi? Balaão é um profeta meio contraditório, assim, né? Mas um profeta de Deus, Deus mesmo, assim. É o cara, assim. O seu Obadias não era aquele que vivia lá junto com Nabucodonosor, né? Não, não. Aí, Daniel, um profeta de Deus, que vivia num contexto totalmente fora de Israel, que profetizava meio de uma forma universalizada, né? Porque ele profetizava para os imperadores da época, da Babilônia, para os persas e tal, né? Então, e as profecias que ele recebia não estavam somente relacionadas a Israel, né? Havia sim uma profecia sobre Israel, mas ela muito mais abrangente, as profecias de Daniel, né? Então, teria outro profeta que Deus levantou fora de Israel? Dos profetas maiores? Ezequiel é outro profeta que é israelita, né? É judeu, só que ele profetiza fora de Israel, certo?
Então, o dom profético, a profecia, ela não está relacionada apenas ao território israelita, né? Mas ela é muito mais abrangente. Muito bem. Obadias, então, ele é judeu no caso, né? Mas Deus levanta ele para uma palavra profética contra Edom, a nação edomita. Os edomitas, eles eram vizinhos de Israel, tá? O Judá, no caso, né? Eles eram edomitas, eles eram vizinhos. O livro propriamente diz que sobre o profeta Obadias, né, nada se sabe com certeza a respeito de sua vida, ou até mesmo de quem era. A Bíblia não nos fornece informações a respeito de seus antepassados ou de seus possíveis descendentes, se é que os teve. O nome Obadias, o qual pode ser traduzido por servo do Senhor, daí ele fala aqui da composição do nome dele, né? Então, basicamente é servo do Senhor, o significado do nome dele. Na próxima página 45, ele vai falar no finalzinho, último parágrafo, para uma situação histórica pós-exílica, né? Então, eles colocam esse profeta Obadias, como pós-exílico. E a gente vai ver daqui a pouco por quê. Para uma citação histórica pós-exílica, o fundo histórico da destruição de Jerusalém serve de fundamento para colocar a data da profecia de Obadias logo após 586 a.C., o ano no qual a cidade sagrada foi derrotada pelos babilônios. Então, nessa profecia, a gente vai ver ela daqui a pouco, o profeta ele exorta Edom, os edomitas, que eles celebraram e até auxiliaram de alguma forma a invasão de Jerusalém. E Deus justamente traz essa palavra de juízo contra eles porque eles celebraram a queda de Jerusalém, que era o povo dele. Então, os edomitas praticamente se colocaram como inimigos de Israel, sendo uma nação parente. Porque Jacó teve 2 filhos, Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó, certo? A linhagem bíblica que nós temos, a história bíblica de Israel, ela pega a linhagem de Jacó, que se torna Israel, e aí por aí vai toda a história do Antigo Testamento, ela está baseada na história de Israel, que é Jacó. E o que acontece com Esaú? Eles chegam até um certo ponto que eles fazem uma certa paz, né? Mas Esaú, ele tem um território, ele acaba morando num território, e os edomitas são descendentes de Esaú, ou até também chamado de Edom, por isso que são os edomitas, né? Edom significa vermelho, certo? Aí, por isso que os edomitas, eles então são descendentes de Esaú, então parentes do povo de Israel. Só que, até certo ponto, eles eram inimigos, né? Eles as nações não conviviam de uma forma muito pacífica, no caso, né? Então, justamente por essa questão é que Deus traz essa palavra, e na profecia isso vai aparecer, essa raiz de Esaú e Jacó, né? Ela aparece na profecia, Deus chama esse povo de Edom, de Esaú, então, se relacionando ao passado deles, né? Ao antepassado deles. Na página 46, lá no alto, diz assim: o que pode ser visto no próprio livro é que está havendo um tratamento em relação às nações de Edom contra Israel. Mas isso aconteceu em várias épocas da história. São bem conhecidas as confusões entre os irmãos Esaú e Jacó. Os dois iniciaram uma rixa que se estendeu para os descendentes até mesmo para tempos depois do Antigo Testamento. Isso significa o seguinte: é difícil a gente trazer uma data para esse profeta, porque as rixas entre Israel e os edomitas eram de longa data. Então, várias vezes eles entraram em conflito, não foi uma vez só. Então, por isso que não é tão precisa essa data, mas eles relacionam a invasão de Jerusalém, a tomada de Jerusalém, pelos babilônios, certo? Então, o exílio, enquanto havia o exílio,
de Jerusalém, que tinha sido tomada, tinha sido queimada a fogo e tudo mais, né? Então, Deus levanta Obadias para profetizar contra Edom, que justamente os judeus haviam sido levados pelos babilônios, e então Deus levanta o profeta Obadias para profetizar contra Edom. Se vocês forem verificar um dos gráficos lá que eu mandei para vocês hoje, mais escurinho assim, ele coloca Obadias justamente no período do exílio, tá? Então, por isso que essa mais ou menos a cronologia dele. Ele faz uma tentativa de esboço aqui, não vou me delongar essa questão do esboço. Vamos direto para o livro. Eu gostaria de fazer alguns destaques no livro. Vou pegar minha Bíblia para isso. Pode abrir aí a sua Bíblia em Obadias, profeta enviado aos Edomitas. É bem... 21 versículos, acho que é isso, né? É o livro mais curto do Antigo Testamento. São 21 versículos. Então, o profeta Obadias, que eu gostaria de destacar, primeiramente, versículos 6 e 8. Não precisa nem de capítulo, né? Só versículos 6 e 8. Versículos 6 e 8 ele vai dizer assim: como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos, todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites, os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti, os que comem o teu pão debaixo de ti porão uma armadilha, não há em Edom entendimento. Naquele dia, diz o Senhor, não farei perecer os sábios de Edom e o entendimento da montanha de Esaú. Então ele está se referindo aqui a Edom e Esaú. Edom e Esaú. Justamente essa ideia daquilo que eu já falei para vocês, por causa da linhagem da família, né? De Esaú mesmo. Vocês lembram da profecia que a mãe de Jacó e Esaú recebeu, ainda quando os dois estavam no ventre? Haviam duas nações no seu ventre e elas já estavam em batalha. E isso se prolongaria. E a gente pode ver que essa profecia realmente se cumpre. Obadias, ele é uma confirmação daquela profecia que ela já tinha recebido, enquanto que os dois ainda não tinham nem nascido, né? Então, vocês estão lembrados, né? Rebeca, né? Rebeca é a mãe de Esaú e Jacó. Então, ela já tinha recebido essa profecia lá, antes deles nascerem mesmo, né? Outro versículo que eu queria ver com vocês é versículos 10 a 12. Versículos 10 a 12 diz assim: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. No dia em que estavas presente, no dia em que estranhos lhe levaram os bens, e os estrangeiros lhe entraram pelas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras como um deles. Mas tu não devias olhar com prazer para o dia de teu irmão, no dia do seu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem falar arrogantemente no dia da angústia. Significa que quando os edomitas viram a invasão de Jerusalém, eles se alegraram. Né? Quando viram o espólio ali de Jerusalém sendo feito, eles se alegraram e festejaram, né? E aí Deus falava: olha, vocês deviam ter se quebrantado, poxa, vocês têm o mesmo sangue, né? E deveria ter tido misericórdia, mas você não, você se alegrou com teu irmão sendo levado, né? Irmão, novamente, essa ideia da consanguinidade ali, né? Então, achei interessante essa fala, né? De Deus repreendendo,
né, justamente a questão por eles terem se alegrado pela derrota de Jerusalém. Na sequência, versículo 15. No versículo 15 diz assim: o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Aqui, esse versículo ele mostra o quanto Deus julga tanto a nação dele quanto todas as nações, né? Não há outra nação, não há nação que não seja julgada por Deus. Então, Deus julga tanto os seus quanto os que não são seus, porque na verdade tudo é dele. Mesmo que as pessoas não o reconheçam como Senhor, mas Ele é Senhor. Certo ou errado? Mesmo que as pessoas não o reconheçam como Senhor, mas tudo é dele. Então, Ele vai julgar a tudo e a todos, porque o dom da vida é Ele que dá. Versículo 15 eu já li, versículo 17. Mas no monte de Sião haverá livramento, ele será santo e os da casa de Jacó possuirão as suas heranças. E aí vai, né? A casa de Jacó será fogo, e aí ele vai profetizando agora sim sobre a nação de Israel, e no final da profecia dele, ele vai falar sobre a nação Jacó. Jacó, nesse caso, é Israel, né? A nação de Judá que tinha sido levada para o exílio. Então, essa aí é a profecia de Obadias. Não muito complicada, né? Bem curtinha, na verdade. Não tem muito o que... o que será que o profeta quis dizer com isso? Não tem muito, né? É uma profecia bem objetiva e bem clara, né? Não tem muito mistério. Tem algumas palavras proféticas que a gente vai ver hoje também ainda, que não tem muito o que interpretar, né? Tá aqui, tá ali, o que ele quis dizer? Aquilo que está escrito, pronto, acabou, né? Agora já tem outras profecias que são mais complicadas, né? Quando entra naquela área de visão, de revelação e tal, daí fica uma coisa um pouco mais densa, né? Mas nesse caso aqui não tem muito o que questionar, ou enfim, né? Filosofar em cima dessa profecia. Ok? Beleza, vamos para frente. Adiante, profeta Jonas. Acho que dos profetas do Antigo Testamento, o mais conhecido, pelo menos desde a escola dominical, é o profeta Jonas, né? Esse é muito conhecido. E também, para quem não é cristão, né? Esse é o mais chacoteado, né? Geralmente, quando eles querem questionar a fé, esse é o profeta que geralmente eles falam, não, isso aqui é viagem, né? Pô, que viagem, a Bíblia é uma viagem. E aqui no profeta Jonas a gente, né, parece que tem uma pitada disso. Então, introdução. O livro de Jonas distingue-se de todos os demais livros proféticos, isso porque a atividade profética de Jonas resume-se em um só versículo. Gente, o livro do profeta Jonas, porque todos os profetas que a gente estuda, a gente não estuda o profeta, a gente estuda o quê? A sua profecia, a mensagem que ele trouxe. Todo o livro de Jonas, a mensagem que Jonas deixa é um versículo. Pronto. O que a gente estuda no livro de Jonas não é a profecia, mas é o profeta. Vocês vão ver que esse livro, ele é muito engraçado a gente estudar ele, porque ele é muito contraditório. Tipo, de todos os profetas tem um certo padrão, né, de estudar as profecias e tal. Mesmo que alguns profetas sejam muito absurdos, né? A gente vê lá um Ezequiel, um Isaías, né? Os chamados deles muito absurdos, assim, às vezes até de ficar profetizando nu, de fazer, sei lá, alguns atos proféticos que a gente acha meio maluco e tal. Mas o profeta Jonas, a maior figura, ou a maior, sei lá, a razão que a gente tenta tirar é do próprio profeta, não é da mensagem dele. É engraçado isso, porque a maior palavra, por que ele está na Bíblia? Não é por causa da profecia dele, mas por causa da vida dele. Esse aqui é o mais hilário, é isso. É o próprio profeta, não é a mensagem dele, mas é ele mesmo. Ele é a figura.
ele é a mensagem, né? Se a Bíblia quer ensinar alguma coisa com o profeta Jonas, não é com a mensagem dele, mas é com ele mesmo. É muito hilário isso. Continuando então. O restante do livro narra a aventura do profeta e os desafios que enfrentou. Não foram somente perigos naturais que o profeta enfrentou, mas também perigo de não obedecer à missão dada por Deus, por não considerá-la justa. A falta de compaixão de Jonas pelos ninivitas é talvez o maior desafio que ele próprio enfrentou. Aqui, literalmente, o profeta é parte da mensagem, né? Então, é aquilo que eu já falei. Nesse livro profético aqui, o que a gente estuda não é a mensagem dele, é ele mesmo. Né? É o profeta que está sendo estudado aqui, não é a mensagem. Aí ele tem uma referência que é o nome dele, né? Yoná, significa pomba. Então, o significado do nome dele, né? Na página 51, a história de Jonas é surpreendente e eminentemente sobrenatural. Este livro tem sido apontado como alegoria por alguns estudiosos, mas sabemos de antemão que essa crítica não procede. O maior peso para defender a interpretação histórica literal do livro de Jonas está nas palavras de Jesus em Mateus. O que acontece? Muitos deles acham esse livro aqui que, na verdade, é uma alegoria. Ele não é real. É um personagem criado. Mas Jesus ele não interpreta Jonas como um personagem criado, alegórico, mas sim como uma pessoa que tinha identidade e tal. Então ele é citado como um personagem mesmo, né? O livro mostra o amor e a misericórdia de Deus com o mundo todo além do povo de Israel. Isto pode ser o início de João 3,16. Aqui a gente vai ver como Deus se importa com os não judeus, né? A mensagem de arrependimento para um povo que não era o povo judeu. Na verdade, nessa história toda, vocês vão ver, as pessoas que mais temem a Deus são os não-judeus, e o único judeu que aparece na história é o cara mais descrente de todos eles. Eu estou falando que o livro de Jonas, talvez hoje vocês vão sair com uma perspectiva um pouco diferente da escola dominical, tá? Mas é engraçado a gente olhar que todos temem muito a Deus, todos são extremamente tementes a Deus na história de Jonas. O cara mais cabeção é o Jonas. É hilário isso. Então, Nínive, ele explica que Nínive é a capital, né, da Síria. No tempo de Jonas se encontrava no auge do seu orgulho e prosperidade. Tinha uma circunferência de 87 a 96 quilômetros e era rodeado por um muro de 30 metros de altura, tão largo que 3 carros de guerra podiam passar lado a lado sobre ele. A população deve ter sido mais ou menos de 1 milhão de pessoas. As cidades da Babilônia cercadas de muros provavelmente incluíam por dentro grandes espaços para cultura e pasto, podendo assim suportar um sítio prolongado. Pela referência de Nínive ter muito gado, afirma-se que era uma cidade desta classe. Então, significa que era uma metrópole, né? Era uma cidade muito grande mesmo. Nenhum milagre da Bíblia evocou tanto a incredulidade dos cientistas e a zombaria dos leigos, como a história de Jonas, que foi engolido por um peixe. A objeção principal contra a possibilidade do milagre é o fato de ser a garganta da baleia estreita demais para permitir a passagem de um homem. Sob o ponto de vista bíblico, o milagre foi um fato concreto, sendo a sua veracidade confirmada por Cristo. Sendo que aqui é baleia, mas o que eu sei é que, na verdade, a Bíblia não fala de baleia, mas um peixe grande, um grande peixe, né? Então, não necessariamente tinha que ser uma baleia, mas ok, né? Mas para caber um homem dentro, né? E eu fico pensando também que não deveria ser um lugar assim muito espaçoso, né? Que o nosso amigo Jonas foi parar, né? Porque ele estava todo enrolado ali em algas e tem toda uma situação que ele clama, né, a Deus, uma situação bem calamitosa. Eu gostaria de fazer alguns recortes no livro. Aqui ele faz alguns comentários
Eu gostaria de fazer meus próprios comentários, vocês podem ler em casa, eu acho muito legal, mas eu gostaria de fazer os próprios comentários sobre o livro de Jonas, e é um livro que eu acho bem interessante. Uma das questões principais que você vai ver isso em vários comentários, eles vão falar sobre isso, é a questão política, né? Por que a questão política? Porque justamente a Assíria ela estava se tornando uma grande nação e ela estava incorporando vários territórios à dominação dela, né? Então ela estava ampliando a dominação dela e Israel, Reino do Norte, pensando dessa forma, Israel, Reino do Norte, Jonas é alguém que justamente vai fazer essa defesa e por causa do iminente ataque da Assíria ao Reino do Norte, ele olha para esses assírios como sendo inimigos. E ele, então, é chamado por Deus ao território inimigo profetizar o arrependimento. Então, tem toda uma questão política envolvida nisso. Imagina, de repente, aí agora, né, quem são aí ferrenhos inimigos? Né, os judeus com os da faixa de Gaza lá, né? Os palestinos, né? Então, imagina Israel e Palestina, né? Um querendo o terreno do outro, um querendo eliminar o outro. E aí, de repente, Deus levanta um israelense lá, ó, agora vai no território palestino e você vai profetizar arrependimento para o território palestino. Então imagina, tipo, é um contrassenso, é uma coisa absurda, não existe razão nisso. E justamente essa missão de Jonas é uma missão assim muito ousada, né? Então é bem complicado. Mas eu gostaria de deixar essa questão política um pouquinho de lado, mas observar um pouco o contexto do livro. No livro a gente tem algumas perspectivas. Você pode fazer o estudo do livro de Jonas em algumas perspectivas. A primeira perspectiva que eu gostaria de oferecer para a gente dar uma verificada, eu gostaria que vocês estivessem com a Bíblia aberta, vou pedir para vocês lerem alguns versículos bíblicos, é a perspectiva do profeta que desce. É interessante essa ideia da perspectiva do profeta que desce. Eu gostaria de pedir que alguém abrisse em Jonas, capítulo 1, versículo 3, outra pessoa lesse o versículo 5, uma outra pessoa que lesse o versículo 15, por enquanto até aqui. Então, Jonas 1, 3, quem poderia ler? Por favor, Carlos. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarso. Desceu à cidade de Jó, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarso para fugir do Senhor. Muito bem. Ele desceu para Jó. Então, primeira descida do profeta para fugir de Deus. E eu achei interessante, o pregador uma vez falou, né, que quando a gente foge de Deus, a gente só vai para baixo, vai descendo, vai se afastando da presença de Deus, né? Então, ele foge e desce para Jó. Muito bem. Capítulo 1, versículo 5. Pode ser. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um a seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia um profundo sono. Muito bem. Ele desceu a Jope, entrou no barco, no navio. No meio daquela tempestade, ele desceu no porão e estava dormindo, enquanto estava o agito todo, né? Capítulo 1, versículo 15. Em seguida, pegaram Jonas e lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Então, não bastando isso, né, depois dessa confusão toda, então eles levantam Jonas e jogam do barco, né? Eles erguem Jonas e jogam do barco. Então ele desceu do barco, agora ele desce do barco, né? Capítulo 2, versículo 3, alguém poderia ler? Tu me atiraste no abismo, bem no fundo do mar. Ali as águas me cercavam por todos os lados, e todas as tuas poderosas ondas rolavam sobre mim.
versículo 6. Desci até a raiz das montanhas, desci a terra e tenho o portão trancado para sempre. Tu, porém, me salvaste da morte, ó Senhor, meu Deus. Ele desceu até onde não podia descer mais, até o fundo do mar. Ele diz, é interessante essa ideia, né? Ele desceu para Jope, de Jope ele desceu para o navio, do navio ele desceu para o porão, do porão ele foi jogado do navio, e do navio ele foi engolido, desceu até o limite, não tinha mais para onde descer, não tinha mais para esse princípio do descer, né? Agora, eu acho interessante, do mesmo jeito que tem o descer, também tem o subir. Veja, alguém poderia ler para mim o versículo 7, logo na sequência, tem o 6 ou o 7 agora. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração, no templo da tua santidade. Alguém, isso, poderia ler para mim, por favor, na sua versão? Quando a minha vida já se apagava, me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. É contraditório isso, né? O livro de Jonas, a gente vai ver, é o livro da contradição, né? Porque ele desce, 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 mas ele elevou a sua oração, mas a minha oração chegou a ti. Então, esse para cima, a oração foi para cima. Deus, ele buscou a presença de Deus, né? Então, ele foi descendo, né? É quase uma ironia, né, para os nossos dias, né? Muitos de nós estão no processo, né? E desce, 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 parece que, né, chega até o fundo do mar, né? Mas Jonas clama a um Deus soberano. E aí, então, a história começa a inverter e ele começa a subir, né? E a baleia lança ele na praia, e da praia ele vai, então, para Nínive, né? E, enfim, aí a história toma outro rumo, né? Mas eu só achei interessante essa perspectiva do profeta que desce, até que ele clama a Deus e sobe a oração a Deus, e Deus, então, muda a história dele. Justamente. Não há local mais profundo que não chegue à nossa oração. Lembra um pouquinho o Salmo 39, 139, né? Que Davi fala, para onde fugirei eu da sua presença, né? E ele chega à conclusão que não há lugar onde pudesse fugir da presença de Deus. É mais ou menos o que Jonas experimenta, né? Agora, a perspectiva da natureza e dos animais. Gente, é interessante observar no livro de Jonas quem é Deus, um Deus que tem autoridade e controle sobre toda a natureza. E o próprio livro, o próprio autor, na hora de escrever, faz questão de colocar como Deus o agente de toda a manifestação da natureza. Veja só isso. Uma teologia, quem quer fazer um estudo, né, sobre a teologia da natureza, ou teologia de um Deus que mantém, né, toda a natureza, o livro de Jonas aí é uma dica boa. Capítulo 1, versículo 9, alguém lê? Ele respondeu, eu sou o Deus, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. O próprio livro já começa com uma declaração de Jonas. Eles perguntaram, que Deus é esse teu que você adora? Porque estava todo mundo desesperado, se arrebentando em clamar a Deus. E o único que não estava todo relaxadão lá era o Jonas, né? E aí eles falaram, tá, mas que Deus é esse teu? E aí a própria declaração de Jonas já descreve o Deus dele. E ele descreve o seu Deus como... Pode ler de novo? Eu sou o Deus, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Deus que fez o céu, né, o mar e a terra. O Deus do céu, né, que fez o mar e a terra. Então, é o Criador do universo, é aquele que tudo está debaixo do seu controle. Alguém lê agora, por favor, capítulo 1, versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento,
e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Quem é o autor da tempestade? Deus. 1:12. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. A questão de levantar Jonas, né, que a gente estava brincando antes do descer, né? Eles levantam ele para jogar ele do mar, né? Levantar para descer, né? Ele levanta para descer ele. Mas ok, aqui Jonas mesmo diz, olha, essa tempestade, esse é o autor dela, eu sei muito bem quem é o autor dessa tempestade. Ó. O problema aí, ó, sou eu, tá tudo certo, porque é o meu Deus que ele é que controla esse tipo de coisa aí, tá? Versículo 17. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jó, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Quem é o Deus que controla a natureza e os animais? Deus. Capítulo 2, versículo 10. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jó nesse terra-feira. Quem dá ordem de novo para o peixe? Deus. Capítulo 4, versículo 6. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, porque o grande alegria era Jonas. Então, quem faz nascer uma planta? Deus. Versículo 7. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou. Eu estou falando, o livro de Jonas é irônico, né? Deus é o Deus que manda nascer a planta, natureza, planta, né? Agora Deus manda um animal, de novo, né? Um verme, né? Para furar a planta, para matar a planta que ele mesmo tinha feito nascer. Muito bem. Versículo 8. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Aqui, olha só. Quais são os elementos da natureza que a gente tem nesse texto? Sol, vento. E quem controlou isso? Deus. Eu fico pensando no vento que Deus mandou. Não deve ter sido fácil, não. É. Versículo 10 e 11, para a gente concluir essa parte. E disse o Senhor: Tivesse compaixão da abobreira, na qual não trabalhaste, nem a fizesse crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre uma mão direita e uma mão esquerda, e também muitos animais. Vocês percebem aqui a preocupação de Deus com essa cidade? Porque nessa cidade haviam muitos homens e a ignorância deles era tão grande, a tamanha falta de noção, né? Deus falou, eles não sabem nem discernir a direita da esquerda, tipo, como se fosse, né? É irônico isso também, né? E muitos animais. De novo, uma figura da criação, animais, né? Então, eu não sei se você já tinha observado o livro de Jonas nessa perspectiva da natureza presente no livro de Jonas e o quanto nosso Deus é o Deus que controla animais, vegetais e se importa com os animais. Ele se importa com a destruição tanto dos homens quanto dos animais, né? Então, é uma outra perspectiva do livro de Jonas que é curiosa, né? Para estudo. E a última perspectiva desse livro que eu gostaria de apresentar é a perspectiva missionária.
que é a perspectiva missionária? Porque praticamente Jonas, ele é um missionário do Antigo Testamento, né? Porque ele é mandado para uma outra nação para praticamente evangelizar, né? Para profetizar arrependimento sobre aquela nação, pelas obras que eles estavam fazendo. Então, aquilo que eu já falei para vocês, né? Neste livro, o engraçado é que todos temem a Deus, extraordinariamente, eles têm um temor a Deus, eles se borram de medo do juízo de Deus, e o cara que menos tem medo do juízo de Deus é Jonas. Né? Tipo, é o cara mais de boas do livro, parece. Né? Então, só para a gente fazer uma verificação, capítulo 1, versículos 5 e 6. Alguém poderia ler? Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava o seu próprio Deus, e atiravam as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode estar aí dormindo? Levanta-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Aqui, um descrente tem que chamar a atenção do crente para ele começar a clamar a Deus. É basicamente isso que eu só estou contextualizando a coisa, né? Mas todo mundo ali buscando seus deuses, que fossem os deuses falsos, mas todos eles clamando por salvação, por auxílio, né, aos deuses falsos. E aí chega o capitão do navio e fala: você não vai clamar ao seu Deus? E Jonas servia o Deus verdadeiro, né? Tipo, justamente, tipo, o único Deus vivo, né, que poderia fazer alguma coisa nesse contexto todo. O responsável sobre aquele Deus está dormindo. Tem cabimento uma coisa dessa? Tipo, é muito irônico, né? Muito catastrófico, por outro lado, né? Versículo 10. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Quando os marinheiros ficaram sabendo que o Deus de Jonas é o Deus eterno, o Criador do céu e da terra, que ele tinha falado, né? Dono da terra e dos mares, eles ficaram aterrorizadíssimos. Aí que eles ficaram em pânico mesmo, sabendo o Deus que eles servem. E o que você fez para ter essa situação toda? O que você aprontou? Então, o único cara errado nessa história toda é Jonas, né? É incrível. Todo mundo temendo a Deus, buscando as deuses, buscando orientação, buscando, né, um norte. E o cara mais errado da história é ele, que não estava clamando a Deus, não estava se importando, não estava nem aí. E os outros temiam a Deus mais do que ele, parece, né? Essa situação esquisita aí. Versículos 13 a 16. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Gente, o navio inteiro se converteu. Foi uma bênção. Né? Pensa uma viagem missionária mais bem sucedida. Seria engraçado se não fosse desastroso isso, né? Eu sempre fico pensando, se ele sem pregar, as pessoas já se convertiam, imagine se pregasse, né? Esse cara, ele é incrível. Ele é tão usado por Deus, que mesmo ele fugindo da presença de Deus, mesmo ele fazendo tudo errado,
Deus usa essas circunstâncias que eu fico pasmo, né? Como é que a graça de Deus é tão abundante. O cara é tão missionário que até na desobediência as pessoas se convertem. Eles clamando, orando a Deus, e olha, eles tentando salvar a vida de Jonas. Olha só o desespero. Eles tentando salvar a vida de Jonas. Não, não vamos jogar na água, não. Vamos remar. Vamos remar porque eles temiam tanto a Deus, esse Deus eterno, que quando ele falou que ele servia ao Deus eterno, todo mundo ficou em pânico. Então, não vamos jogar na água. Imagina se já tem tempestade de matar esse cara, aí sim aí que a gente vai ser destruído mesmo. Então vamos remar. E remava, e a coisa não dava certo. E tentando salvar a vida de Jonas não dava certo. Ó, Deus, então nos perdoe, tá? Vamos jogar o homem no mar. E aí começaram a trazer sacrifícios a Deus, né? Para, de alguma forma, claro, aplacar a ira desse Deus, porque a ideia também, não vamos ser tão cristão, né? Porque a ideia deles mesmo era aplacar essa ira desse Deus, esse Deus que estava irado, então, trazendo sacrifícios para acalmar essa ira deste Deus, né? E também não imputar sobre eles a culpa de matarem o profeta, né? Mas é muito engraçado, né? Porque nessas circunstâncias todas, quem clama, quem busca, quem teme a Deus são os marinheiros, é o capitão, é todo mundo do barco, menos o próprio homem de Deus, né? Vamos agora para a questão de Nínive. A questão de Nínive é bem interessante também. Capítulo 3, versículos 5 a 9. Alguém poderia ler? Capítulo 3, versículos 5 a 9. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e todos eles, maior ou menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e dos seus nobres, não é permitido nenhum homem, um animal, bois ou ovelhas provar coisa alguma. Não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, todos clamem a Deus com todas as suas forças, e deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Eu dei risada aqui porque até o bicho foi ordenado para clamar. Estou pensando na vaca clamando. Esse texto até esqueci de colocar ele na relação dos animais, né? Porque essa é a outra perspectiva que até os animais tiveram que jejuar. Gente, eu desconheço na história de Israel, falando na história de Israel, um arrependimento tão grande quanto esse. Desconheço. Eu desconheço um rei que declarou um jejum até para animais. Esther não. E também não era em Israel, era fora já, né? Isso lá em Babilônia. Mas é um jejum, foi decretado um jejum sim, mas um jejum rigoroso, onde o próprio rei decretou jejum nacional para todo mundo, até a bicharada não vai escapar dessa, né? O papel dos animais, novamente, nesse livro é fantástico, né? Eles participam do jejum, por isso que Deus também mandou preservar a vida, né? Quantas pessoas tem? Até os bichinhos, né? Tadinhos, também jejuaram, né? Então vamos preservar a vida de todo mundo. Mas é interessante essa perspectiva desse temor. Eles, quando ouviram a pregação de Jonas, eles se arrependeram, se quebrantaram. E realmente foi algo extraordinário, foi um avivamento, né? Em Nínive tal, que foi algo extraordinário. Decretaram um jejum total, né? E realmente algo. Então, novamente, nos chama a atenção o quanto todas as pessoas buscam e temem a Deus, enquanto que nosso querido amigo Jonas. Vamos ler o capítulo 4, versículos 1 a 5. Vai lá. Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol a bateu
bateu na cabeça de Jonas ao ponto de quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. Estou furioso ao ponto de querer morrer. Pensa alguém revoltado com a vida. Né? Todo mundo temendo a Deus, todo mundo buscando, né? Todo mundo se arrependendo, e aquela comoção toda, enquanto que Jonas falou: ah, Deus, olha só. Por isso que eu queria ir para Nínive, por isso que eu queria ir para Tarso. Porque eu sabia que se eu pregasse, você é coração mole, você perdoa rápido. É por isso que eu queria fugir, não adianta. Você é bondoso. Pensa que ficar com raiva de Deus porque ele é bom. Porque se Deus fosse ruim mesmo, teria matado Jonas já um tempo atrás, né? Tipo, não teria ouvido a oração que ele fez na barriga do peixe, né? Mas o amor, a bondade de Deus preservou a vida de Jonas. E ele preservou a vida de Jonas fora também, né? Mandou crescer a borboreira lá e tal, e cuidando de Jonas de uma forma extraordinária, né? Mas ele com aquela raiva, aquela ira, e eu vejo assim muitas vezes, talvez em nossos dias até, a gente quer tanto que o ímpio seja morto, que o ímpio morra, que a pessoa injusta, ela tem que pagar por aquilo que ela faz de injustiça. E a gente com esse ímpeto de justiça, a autojustiça, sei lá, ao invés de a gente buscar o arrependimento, né, que as pessoas se arrependam dos seus pecados e se convertam, a gente quer mais o juízo de Deus sobre elas do que a conversão delas, né? Então é mais uma lição. O livro de Jonas, ele é cheio de tantas lições, a gente consegue aplicar ele de uma forma tão extraordinária. Se aquele outro livro, né, que a gente acabou de ver, Obadias, a profecia dele é clara, reta, é isso, pronto, acabou. O livro de Jonas, ele nos abre um leque de interpretação, de lições, de moral que a gente pode tirar dele, que é algo incrível, né? E todas elas são bíblicas, né? Aquilo que eu estou passando aqui, todas elas são fundamentadas, né? Não existe muita criatividade. Claro, a gente gosta de criatividade um pouco, né? Faz uma dramaturgia em cima, mas são lições que Jonas nos passa, né? Então eu acho que se o profeta Jonas focasse só na mensagem de Jonas, não seria tão rico quanto na vida do profeta, né? Por isso que o livro descreve o profeta e não a mensagem dele, né? A mensagem só é: daqui a 40 dias o mundo será destruído. Essa é a mensagem. Qual é a profecia? Pronto, essa é a profecia. Deus vai destruir a cidade. Pronto. E na verdade também Jonas estava tão afim que Deus matasse todo mundo mesmo, né? Que era só, ó, Deus vai matar todo mundo. Pronto, acabou. Né? Não tem. Essa era a profecia. Aí eles vão, vai que Deus se arrepende, vai que Deus mude de ideia, vamos jejuar. Né? Vai que de repente isso mude, né? Enfim. Essas eram algumas considerações que eu queria trazer do livro de Jonas. É um pouquinho diferente do que talvez você ouviu lá na escola dominical, mas são tudo lições interessantes que esse livro nos apresenta, né? E tem muito mais situações que a gente poderia cavar aqui, mas são algumas perspectivas aí que eu tirei para nós. Muito bem, e o último profeta dessa noite, Miqueias. Profeta Miqueias. Apesar de Miqueias viver num período de devastação causada pela invasão dos assírios, o profeta concentra sua profecia nas injustiças que ocorrem no meio do povo de Deus. Sua crítica dirige-se aos ricos que não se cansam de espoliar os pobres num período em que eles precisam de muita ajuda. Miqueias adverte que a justiça causa o juízo de Deus. Também há no livro anúncios de esperança, e principal delas é o anúncio do nascimento do Messias na pequena Belém. Esses fatores devem orientar a leitura e o estudo deste profeta. O nome de Miqueias, Miar, no hebraico, normalmente transliterado por Miqueias, nas versões bíblicas em português. No alemão, esse profeta é chamado de Micha. É mais próximo até do hebraico do que no português é Miqueias, no
fica tão próximo assim. O significado do nome dele, traduzido, é quem é como o Senhor. Miguel, né? Oi? É uma tradução de Mikael, né? Miguel. Eu sei que tem o meu nome, Miguel. Ah, ok. Nem vou questionar. Vamos lá. Profeta Miqueias, no segundo parágrafo da página 57. O profeta Miqueias foi contemporâneo de Isaías. Ele pregou no tempo dos reis Jotão, Acás e Ezequias, como pode ser visto já no início do livro. Então, o que acontece? Ele é um profeta pré-exílico, né? Ele profetiza tanto para o Reino do Norte quanto para o Reino do Sul. Então, significa ainda tem o Reino do Norte, ainda tem o Reino do Sul, certo? Então, a situação dessa situação, a gente vai ver agora no contexto do livro, ou dentro do livro, que ele descreve. Então, é quando o povo ainda está vivendo, ainda está lá o Reino do Norte, está lá o Reino do Sul, ninguém foi levado ainda, mas já alertando a um juízo de Deus. Lá no meio desse parágrafo ele diz assim: além disso, pode ter havido certo período entre o registro por escrito das profecias e o momento em que elas foram proferidas. Era portador de uma mensagem tanto para Judá como para Israel, que predizia o cativeiro desses reinos. Então ele já predizia o juízo de Deus. Então vamos mais adiante. Na página 58 ele diz assim: a primeira metade do século VIII foi um período de grande prosperidade para Israel e Jeroboão, segundo rei de Israel, o reino do norte, conseguiu reaver parte do território que havia perdido para a Síria e controlou as rotas de comércio, o que trouxe grande prosperidade em forma de impostos de outras nações. Judá, governada por Uzias, também alcançou prosperidade. Tá falando aqui do contexto. A gente vai ver uma coisa que eu gostaria de destacar para vocês, é o seguinte. Eu falei isso bem no início, na primeira aula aqui também, de Profetas 2, que o papel do profeta, na verdade, não era o ensino da lei, né? O papel do profeta mais era o que? A cobrança, a obediência da lei. Por que a lei não estava sendo seguida, não estava sendo observada. E isso fica muito evidente em Miqueias. Fica muito evidente. Porque ele cobra muito a injustiça social que o povo estava praticando. Isso aparece logo no próximo parágrafo do livro. Tá? E aí a gente vai para as considerações. Vocês podem ler em casa os comentários que ele faz. Eu gostaria de fazer algumas considerações no próprio livro também. Peguem aí o livro, a Bíblia de vocês, abram no livro de Miqueias. Então, hoje à noite, só para a gente relembrar, a gente viu 2 profetas que profetizaram para fora de Israel. Um deles é Obadias, profetizou para o Edom e dos Edomitas. Vimos também Jonas, que profetiza para Nínive, que é a capital da Assíria, certo? Então era profetizar contra a capital da Assíria. E agora a gente vai ver Miqueias. Miqueias, que é um profeta para Israel pré-exílico, né? Antes de Deus trazer o juízo dele sobre as nações de Israel e Judá. Gostaria de, para a gente verificar o contexto desse livro, né, o que estava acontecendo. Capítulo 2, versículos 2 e 3, diz assim: cobiçam campos e os arrebatam, e casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, e a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: projeto um mal contra esta geração, do qual não tirareis os vossos pescoços, não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. Ele está anunciando aqui a maldade dos seres humanos, roubando campos, né? Ele está dizendo aqui casas, né? Violência. Então, aí ele está anunciando
muitos judeus perdiam terras por causa de dívidas, né? Isso, quando a pessoa não conseguia pagar algum empréstimo, coisa assim, as terras elas eram tomadas. Só que elas deveriam ser devolvidas no ano do jubileu, que eram 70 anos, né? De 70 em 70 anos, as terras elas deveriam ser devolvidas aos seus antigos donos, e coisa que não estava mais acontecendo. Então, tomavam as terras e não devolviam mais. Então, era uma lei que Deus tinha dado para Israel para que houvesse uma sociedade mais igualitária, para que não houvessem extremamente ricos e extremamente pobres, e também para que os filhos não colhessem dívidas e consequências que os pais provocassem. É interessante essa forma administrativa, estou falando de uma forma bem administrativa, política, né? É uma questão de administração política do Estado de Israel. A terra era de quem? Era de Deus. E ele deu essa terra ao povo, às famílias. E as famílias, elas eram possuidoras dessa terra de geração em geração. Essa terra ela não saía dessa geração, ela não saía dessa família. Esse era o projeto de Deus. Então, era uma forma de deixar a sociedade mais igualitária, para que um não ficasse extremamente rico, dono de muitas terras, e às vezes o filho colher consequências de erros que o pai cometesse. Então, às vezes o pai se metia em dívidas, empréstimos e coisas assim, perdia a terra, e quem ia colher essa consequência? O filho, porque ele ia ficar sem terras. As gerações futuras, elas teriam o quê? Elas teriam que pagar um preço que eles lá atrás erraram. Então, é uma forma. Deus é um Deus extraordinário. Eu vejo algumas leis que Deus fez, não era somente leis espirituais, eram leis de administração mesmo. É um Deus sábio. Capítulo 2, versículos 12 e 13. Capítulo 2, versículos 12 e 13 diz assim: certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel. Pô-los-ei todos juntos como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu curral. Farão estrondo por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles aquele que abre o caminho. Eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela. O seu rei irá diante deles, e o Senhor à sua testa. Só estou querendo, eu escolhi esse texto pelo seguinte, ele está se relacionando aqui, certamente te juntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel. Então ele está se referindo aqui ao reino do norte e ao reino do sul, Jacó e Israel. Israel é reino do norte, certo? Jacó ele denomina o reino do sul, porque é a linhagem com a qual ele vai continuar trabalhando, que é Judá e toda a sequência, né, do reino de Judá, os judeus no caso, né? Então ele está falando de Israel e Jacó. E aí ele diz lá que ele vai reunir eles novamente, né, debaixo de um só curral. Capítulo 3, versículos 5 a 8. Diz assim, diz o Senhor, contra os profetas que fazem errar o meu povo, que clamam paz quando tenho que mastigar, mas contra aquele que nada lhes mete na boca, preparam guerra. Portanto, se vos fará noite sem profecias, e haverá trevas sem adivinhações, por-se-á o sol sobre estes profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Todos eles cobrirão seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Mas quanto a mim, eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor e cheio de justiça e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Aqui, o que a gente pode observar? Os falsos profetas. Falsos profetas dizendo, não, está tudo bem, tá na bênção, não vai acontecer nada não, né? Prosperidade, Deus está conosco. E realmente, como o livro mesmo descreve, né? Era um período onde houve uma certa
prosperidade, né? Então eles achavam, não, está tudo bem, Deus está nos abençoando. Gente, nem sempre posses e bênçãos financeiras significam bênção de Deus, né? Nem sempre recursos, abundância de recursos significa bênção de Deus, porque nessa época houve assim um crescimento econômico, tanto no Reino do Norte. O Reino do Norte, ele passou por muita escassez financeira, mas neste momento o Reino do Norte dá uma prosperada, o Reino do Sul também, e aí agora eles acham, não, poxa, agora Deus está nos abençoando. E era isso. Ah, não, nós estamos bem espiritualmente, porque a gente tem bênção, a gente está prosperando. E nem sempre é sinal de que Deus está no negócio. E aí ele alerta, ó, esses profetas estão profetizando engano. Isso é enganoso. E aí ele diz, olha, enquanto que esses profetas eles não vão receber a palavra de Deus, eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, eu estou cheio de justiça para anunciar a Jacó a sua transgressão e Israel o seu pecado. Então, o que ele pregava, a pregação dele era de bênção, de prosperidade, o que era? Pecado, né? E transgressão. Ele era o cara que estava o quê? Mandando palavras duras, enquanto que o povo queria ouvir aqueles outros profetas, né, só mandando bênção. Capítulo 4, versículos 1 e 2 diz assim: mas nos últimos dias o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se levará sobre os outeiros e concorrerão a ele os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos as suas veredas. De Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Gente, o próprio autor, ele é milenista, né? Então ele coloca essas profecias para um período de governo de Deus sobre a terra, né? Então existe essa interpretação, a gente já comentou um pouco sobre isso em Profetas 1. Já eu creio que Jesus já está governando, né? O reino dele já está acontecendo. Eu sou amilenista, né? Não creio no milênio temporário, né? Limitado assim de 1000 anos, mas também, enfim, não é tão importante assim. Mas é só a forma de interpretar, então. Aqui ele fala justamente de alguém que viria, que governaria de Jerusalém, e que de Jerusalém viria essa lei, e todos buscariam a direção, né? A gente sabe que o Espírito Santo de Deus também foi derramado em Jerusalém, e é a lei que hoje em dia governa nossos corações, né? Aí vai até o versículo 7, não vou ler todo esse contexto, mas eu ia fazer uma ponte com Efésios, capítulo 2, versículos 11 a 22, né, onde o próprio apóstolo Paulo fala, né, de Jesus, né, que ele está à destra de Deus, né, sentado à direita de Deus Pai, e nós juntamente com ele, né, estamos assentados nas regiões celestiais. Enfim, que tem essa ideia, né, de autoridade, que nós estamos submetidos a esta autoridade de Jesus Cristo. Capítulo 5, versículos 2 a 5. Diz ali, essa profecia é bem conhecida, né, sobre Belém, sendo Belém o berço, né, do Salvador. Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado a luz. Então o restante de seus irmãos voltará com os filhos de Israel. Ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, do seu Deus. E eles viverão seguros, porque agora será ele grande até os fins da terra. E ele será a nossa paz. Então, aqui nós temos essa referência de Jesus como um governante que nasceria em Belém, que governaria, né, um reino de paz. Eu já creio que nós estamos debaixo desse governo, né? Enfim.
capítulo 6, versículos 6 em diante, capítulo 6, versículo 6 em diante, diz, com que me... esse aqui é um texto bem interessante sobre o que Deus espera do povo, né? Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante de Deus, os céus? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros ou de miríades de ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom. O que é bom que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus? A voz do Senhor clama a cidade, temer-lhe o nome é sabedoria. Escutai a vara, e quem a ordenou? Ainda há na casa do ímpio tesouros de impiedade e efa pequeno, que é detestável. Poderei eu inocentar balanças falsas como saco de pesos enganosos? E os seus ricos estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a sua língua é enganosa na sua boca. Aqui Deus ele está questionando, o que vocês querem? O que vocês acham que eu quero? Vocês acham que eu quero sacrifício de animais? Vocês acham que eu quero muito sangue? Vocês acham que eu quero rios de azeite, né, que era derramado sobre o altar? Você acha que é isso que me agrada? E aí ele diz, não, o que me agrada é que vocês façam o que é bom. Obedeçam o quê? A lei. Ele está se referindo à lei. Gostaria de que uma pessoa abrisse lá em Deuteronômio 25, 15. Deuteronômio capítulo 25, versículo 15. E essa é a lei, né? Deuteronômio 25. Todo o livro de Deuteronômio é a repetição da lei, na verdade, né? Então, Deuteronômio capítulo 25, versículo 15. Quem abriu pode ler, por favor. Tem peso, medidas exatas e honestas, para que vocês vivam muito tempo na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Justamente, ele estava falando, acusando aqui a questão de pesos justos. E a acusação lá em Miqueias é justamente o quê? Que eles estavam tendo pesos injustos. Não era 1 quilo, era menos, né? Ou era mais, de acordo com, para se beneficiar. Então, eles estavam o quê? Roubando. E Deus diz, ó, gente, isso aqui, ó, a lei era essa, vocês não estão seguindo a lei. Aquilo que eu falei para vocês, o profeta, ele não vinha lá para ensinar a lei, ele vinha lá para cobrar a lei. Porque a lei já tinha sido dada, mas por que não estão seguindo? Então, a gente vê aqui essa questão de injustiça. O que Deus quer? Cultos. Deus quer mais louvor, Deus quer mais pregação da palavra. O que Deus quer? Deus quer que você dê o teu dízimo? Deus quer que você faça... Não, o que Deus quer? Deus quer que você seja justo. Deus quer que você no seu dia a dia não roube o terreno do vizinho, que você não mude as fronteiras. Pronto. Ele quer que você pague justamente o teu funcionário. Ele quer que você, se você cumpra as horas que você tem que trabalhar, que você cumpra elas, que você seja justo. É isso que Deus pede. Deus não quer sacrifício, adoração, olho fechado. O que Deus quer é que você, as tuas obras, as tuas atitudes sejam corretas. E ele diz para o povo, reino do norte e reino do sul. Né? Profetas estão profetizando mentiras. E para concluir esse panorama, vocês estão conseguindo ver o panorama que Israel estava passando, que Deus está alertando Israel agora? E a gente fica pensando, e ele alertando justamente ao juízo que Deus ia mandar, e eu acho tremenda a forma como ele termina o livro. Né? É só coisa de Deus mesmo. Olha só, Miqueias capítulo 7, versículo 16 em diante, diz assim, as nações o verão e se envergonharão por causa de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes, como répteis da terra. Tremendo sairão dos seus esconderijos. Com pavor virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor
não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a piedade-se de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. O profeta ele termina de uma forma com esperança. Ele termina de uma forma esperançosa, dizendo: olha, esse Deus, todas as nações vão vir diante dele e vão temer ele. E vão vir buscando, ele diz, tremendo sairão dos seus esconderijos, com pavor virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Então, esse temor, mas ao mesmo tempo para Jacó, para Israel, para Abraão, a sua descendência, Deus será um Deus de misericórdia. Eu vejo assim, tanto em Jonas tinha essa mesma mensagem, de um Deus misericordioso, perdoador, Deus que ama perdoar. E eu vejo esse é o nosso Deus. Ele ama perdoar, ele quer o arrependimento. E como é que o arrependimento é demonstrado? Pelas obras do nosso dia a dia. Você está arrependido? Então, vai e não peques mais. As palavras de Jesus. Eu estava lembrando aí nesses dias, quando aquela pecadora foi levada diante de Jesus e todo mundo querendo tacar pedra nela, as palavras de Jesus é: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Todos foram embora. Jesus poderia ter jogado pedra, porque ele não tinha pecado, Mas ele não jogou pedra, ele diz: vá, eu também não te condeno, vá, não peques mais. Então é maravilhoso esse nosso Deus, é o Deus da segunda chance. É o Deus da terceira chance, é o Deus da quarta chance. E pela graça e pela misericórdia nós estamos aqui. Pai, muito obrigado por esse estudo. Pai, que nós não queremos acreditar em profetas enganosos que dizem paz, paz, em tempos nos quais o Senhor quer pessoas arrependidas, dispostas a mudarem suas vidas, dispostas a reconhecerem o seu pecado, pedirem perdão e pedirem que o Senhor as perdoe. Pai, eu te louvo e te agradeço que a tua graça e a tua misericórdia ela está estendida ainda então, a nós em nossos dias. Em nome de Jesus. Amém.